Olá, seja muito bem-vindo ao Negócios da Amazônia. E no programa de hoje você vai conhecer um pouco de uma empresa instalada aqui no Polo Industrial de Manaus, que fabrica picolés e sorvetes. Quer saber que empresa é essa? Dá só uma olhada nesse clipe. E no programa de hoje você vai conhecer a história e o passo a passo da fabricação de sorvetes e picolés. E para conversar comigo, eu estou aqui com o José Malagueta, que é empresário desse segmento aqui em Manaus. Seja bem-vindo ao programa Negócios da Amazônia. Eu gostaria que você antes falasse como se deu, como a empresa começou aqui no Amazonas. A Malaga Sorvete iniciou através de um processo artesanal, né? Inicialmente a gente iniciou com umas pequenas máquinas, máquinas artesanais, e máquinas essas que depois a gente foi se desfazendo devido, ou seja, à demanda, ao aumento, né? O aumento da venda. Trabalhamos, por exemplo, nesse processo artesanal em torno de 4 anos, né? Aí, após esse período, a gente se instalou aqui com essa nova sede, né? Instalamos aqui em 2002, já com máquinas industriais, mas também não muito automáticas, né? Como as que a gente já tem hoje. Hoje nós já estamos atendendo uma boa clientela, né? Estamos atendendo nosso movimento melhor seria 50% do nosso movimento é o distrito industrial, atendemos as fábricas do distrito, né? Eles servem as sobremesas, né? A sobremesa está incluso o picolé, sorvete, trabalhamos com sorvete de copinho, picolé, chamamos o picolé de palito, né? E o sorvete o de massa, que é o de copinho. Malagueta, antes de trabalhar nesse segmento, você tinha um restaurante, trabalhava nessa área de restaurantes. Como se deu a transição de sair de um segmento para entrar nessa outra área de fabricação de sorvetes e picolés? Foi um negócio interessante, porque eu já trabalhava com restaurantes no interior, inclusive, né, Lábrea, e quando a gente resolveu mudar para Manaus, eu fiquei, na realidade, pensando até assim o que fazer, né? Tendo ideias, várias ideias, mas como no interior meu pai já tinha trabalhado com sorvete há muito tempo, sorvete, picolé, mesmo com dificuldade, porque no interior a gente é tudo difícil, eu resolvi entrar nesse ramo, né? Eu digo, vou fazer uma tentativa e graças a Deus deu certo, né? Abandonei o restaurante por conta de estar morando aqui, não ter condição de tomar conta lá, né? Graças a Deus tive sucesso no ramo de sorvete em Manaus. E hoje a gente está aqui, né? O clima do Amazonas é um clima propício, né, para a fabricação e também para o consumo de sorvetes e picolés. Isso ajuda no trabalho de vocês? Ajuda sim. Apesar de que quando chega o nosso período de chuva, a queda é grande, né? Ou seja, a porcentagem que cai em relação a vendas, todo mundo que a gente conversa e que às vezes descobre que a gente está no segmento do sorvete. Pessoal do Sul, por exemplo, a gente participa de reuniões de feiras no Sul e eles acham que aqui é mil maravilhas devido ao calor, né? Mas assim, porque não conhecem, na realidade eles não conhecem. O que nós temos aqui é assim, no verão intenso a gente vende muito sorvete. Mas quando chega o período de chuva, a queda é em torno de 40%. É coisa que eles não acreditam lá. Eles acham que nós aqui do norte estamos bamburrando no ramo de sorvete, né? Na realidade é assim. Não é assim porque quando chega o período de chuva, cai muito. E como vocês administram esse tempo, esse período de chuva no trabalho de vocês? O que a gente faz justamente no período de chuva é diminuir os custos, né? Em geral, por exemplo, quando chega o período de verão, que a gente chama aqui só inverno e verão, né? Quando está no nosso período quente, a gente contrata mais funcionários, periódico, né? Lógico. Chega às vezes até duplicar o número de funcionários, mas quando chega o período de chuva a gente é obrigado a dispensar.
Antes, vocês trabalhavam de forma artesanal. E em 10 anos de empresa que vocês atuam hoje, como foi essa transição de adquirir novas máquinas, de comprar novas máquinas para estar colocando um produto melhor para a sociedade? A gente, na realidade, assim, quando a empresa vai ganhando, tendo êxito, né? E a gente vai sendo obrigado a ir se qualificando, principalmente em relação a maquinário. A gente vai se reciclando em relação às máquinas, porque o que a gente quer, por exemplo, além de produzir mais, a gente quer uma máquina que tenha autonomia de mercado, para atender o mercado. Quando você está num processo artesanal, você fica um pouco difícil, fica assim praticamente no anonimato, né? Você fica difícil de concorrer com outras empresas, fica difícil de você vender para as indústrias. Em relação ao produto que é o nosso mix de sorvete e picolé, no início, a gente iniciou só com o sorvete a granel, que a gente chama hoje. O a granel é aquele que o cliente serve ele na casquinha, né? Aí depois passamos para o segmento de embalagem fracionadas, fornecendo vários tamanhos de embalagem, né? Que hoje a gente tem o copo de 100 ml, 250 ml, 500 ml, pote de 2 litros. Também ficamos ainda com os tamanhos maiores, que seria o caixa de 10 litros, 5 litros, que logo no início, hoje que a gente vende em caixa de 10 litros, era balde, né? Ainda hoje tem gente vendendo em balde, mas a lei sanitária não permite. A legislação do gelado comestível, eles querem que seja embalagem de primeiro uso. Então nós utilizamos hoje a caixa descartável de 10 litros. Malaga, como você avalia o mercado desse segmento aqui no Amazonas? Olha, eu acho que é um ótimo mercado, né? O Amazonas em si, Manaus, né? Manaus, você sabe que tem muita gente que fica imaginando, né, como que é Manaus, mas só que devido a notícia que corre que o Manaus é bom de dinheiro, não sei se é só devido ao distrito industrial, mas todo mundo tem isso na cabeça. Quando o povo por aí vê que a gente é de Manaus, e às vezes está no segmento do sorvete, ele perguntando: rapaz, você lá deve ganhar muito dinheiro, porque Manaus é muito quente. Então, eles imaginam isso, né? Só que assim, a dificuldade existe em todo lugar, né? Qualquer ramo de comércio, qualquer ramo de empresa, você tem que sempre que tomar cuidado, né? Ir com calma, com um pouco de cautela para não ter que ocorrer alguma coisa desagradável depois, né? E no próximo bloco você vai conferir como funciona o processo produtivo da fabricação de sorvetes e picolés. É daqui a pouco.